Fala galera, beleza? Aqui é o do Mal. Esse aqui é o nosso convidado hoje, Will Kadekari. Beleza, Kadekari? Como é que você tá? Tudo certo, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Pra quem não me conhece ainda, eu faço alguns quadros sobre Magic lá no canal do Andrei, no AMTG, que tem vídeos meus lá, saíram poucos, a gente tá começando o trabalho agora lá, mas tem algumas coisinhas programadas já, então vocês vão me ver mais vezes, tanto aqui, talvez, quanto lá também. Claro, por que não? Pessoal, o Kadekari aqui, jogador, então, como vocês veem, ele participa já de outro canal também, jogador experiente de Magic, então a gente, como é meio cabaço, trouxe ele aqui pra dar uma visão um pouco melhor aqui de Rivais de Ixalan, né? Isso. Que é a coleção nova que tá saindo aí pra vocês. É uma coleção forte, com bastante carta bacana. Teve tapando... Assim, eu pelo menos senti que tapou vários buracos de Ixalan mesmo, né? Tem cartas bacanas, dinossauros fantásticos, piratas, eu senti que deu uma caidinha, mas tritão, vampiro, tá tudo vindo com bastante força, né? Justamente acho que a ideia das coleções complementares é justamente essa, de tapar os buracos da anterior, né? Então na anterior nós tivemos Ixalan, que foi apresentando no mundo de Ixalan pra gente, as mecânicas, as raças que estavam presentes nesse mundo, e agora vem essa outra coleção Rivais para complementar, e justamente, além de tampar os buracos, dá aquela equilibrada. Os piratas, de fato, não estão tão fortes nessa coleção como estiveram na passada, mas em compensação nós temos aí 5 dinossauros lendários aí que vieram pra dar essa força mesmo, pra essa consistência pra essa tribo, que é uma tribo tão bacana, que é a tribo que me fez ganhar os 2 pré-releases de Desculpa aí. Então, Kadekari, falando um pouco ainda das mecânicas, né, a gente... em Rivais agora a gente tem bastante das mecânicas que veio de Ixalan, né? Uhum. Então a gente tem aí falando dos tesouros, que é aquela fichinha de artefato que você vira, sacrifica e gera mana de qualquer cor. Isso. Certo? A gente também tem o Ride, que é quando alguma criatura ataca, desencadeia uma habilidade, certo? São cartas com raid, né? Como é que elas funcionam? Elas têm um efeito pelo custo delas normal, e ela vai ter um efeito diferente se você já tiver atacado com uma criatura nesse turno. Então a ideia dessas cartas é que você sempre jogue elas na sua fase principal 2, depois da fase de combate, para que você possa tirar mais proveito dela. Só que nem sempre isso vai ser válido, porque em algumas situações a carta pode ser realmente melhor sendo usada na versão normal dela sem o Rage. Isso, também a gente tem o Enrage, né? Ou Enfurecer, que é uma mecânica... Que é presente bastante nos dinossauros. Na verdade ela é exclusiva dos dinossauros e ela funciona da seguinte forma: sempre que um dinossauro com a habilidade de Enrage toma qualquer dano, ele vai desencadear uma habilidade desencadeada. Em Ixalan nós já tivemos alguns dinossauros muito bons com essa habilidade de Enrage, dinossauros que deixam a gente comprar cartas, dinossauros que deixam a gente procurar terreno no Grimório e acelerar o nosso jogo, e tem dinossauros também que faz até a gente ganhar vida. Nessa coleção nova, os Enrages vieram um pouquinho mais fortes. Então você tem dinossauros que quando tomam dano, devolve 5 de dano na criatura do oponente. Você tem dinossauros que criam tokens, que criam cópias dele mesmo. Cópias nele mesmo, que é o Polymorph lá, né? Eu não lembro o nome agora, mas é uma das cartas que a gente vai falar. Inclusive tem um dinossauro que é muito bacana, a gente estava até comentando sobre ele antes da gente começar a gravar, que ele tem a habilidade que todos os danos que fossem causados nos seus dinossauros são prevenidos, com exceção de um pontinho de dano, que é pra garantir que ele vai fazer o enrage e não vai morrer no processo. Exatamente. Tanto Ixalan quanto Rivais também trouxe aquela habilidade nova de Flip Card, né? Que é presente bastante, se não me engano, no Arcana. Isso, na verdade, a primeira vez que essas cartas apareceram foram em Innistrad, na primeira Innistrad, que teve essa novidade de cartas com dupla face mesmo, e que acontecia alguma condição para que elas, que a gente fala, flipassem, né? Você deixa de usar a face inicial da carta, né? E usa a face traseira dela, que provavelmente tem umas cartas que são combinadas, tem algumas outras cartas que ela, sei lá, deixa de ser uma criatura ou um encantamento, ou vice-versa. Uhum. Nessa coleção, todas as cartas que flipam, elas se transformam em terrenos. Tanto em Ixalan já tinha isso, todas as cartas se transformavam em terrenos, e agora também todas as cartas que têm essa habilidade de flip se transformam em terrenos. E agora tem até uma coisinha que eu acho bem legal de falar, é que se você pegar todas as cartas dessa coleção nova flipadas e você juntar as imagens dela, você forma um mapa do mundo de Ixalan. Que da hora, isso eu não sabia não, cara. Isso é bem legal. Muito bacana. Então fica um flavor aí, tipo, se tiver a curiosidade de juntar todas as cartas aí, tira a foto, manda pra gente aí, vai ser super bacana. E também nessa coleção nova de Rivais, a habilidade exclusiva que eles trouxeram pra gente é a habilidade de acender. E como é que funciona a habilidade de acender? Quando você tem uma carta com a habilidade de acender na mesa e você controlar
no total de 10 permanentes, você ganha a Bênção da Cidade, né? A City's Blessing. Pra quem já conhece o jogo, a City's Blessing funciona que nem um emblema. É uma marca que você vai ter que ninguém consegue tirar isso de você, a menos numa situação muito específica, mas se vocês tiverem curiosidade de saber, deixem nos comentários que a gente responde pra você. Quando você tem a Bênção da Cidade, as cartas que te dão essa habilidade são potencializadas. Elas fazem um efeito menor se você não tiver a Bênção da Cidade, e a partir do momento que você tem essa marca, ela passa a ganhar algum bônus. São muitas as cartas que tem nessa coleção com essa habilidade, e que são cartas muito bacanas, inclusive, que é uma mecânica que eu particularmente gostei bastante. Eu achei bem interessante, né? Tem algumas cartas que você vê que ela se torna justa quando tá com a habilidade de acender, né? Quando ela não tem essa habilidade, ela fica realmente um pouco fraca, mediante a custo, tudo, né? Mas tem outras cartas que, mano, quando dá a habilidade de acender nela, vira uma máquina o negócio. Um exemplo disso é uma carta azul nova que saiu, que quando você tem a Bênção da Cidade, você simplesmente consegue virar ela pagando as manas, coloca ela no fundo do seu grimório e taran, você tem um turno extra. Exatamente. Isso pode ser bacana ou não. Essa carta particularmente eu acho uma carta meio... Não sei se ela roda tanto assim, mas a habilidade realmente é muito boa. É muito boa. Fica interessante. Não sei se ela vai rodar no T2, se ela vai rodar em algum outro deck em Modern, que é um formato mais aberto, mas eu acho que ela não é bacana por um formato limitado, como é o pré-release. Foi um exemplo que eu dei, na verdade, que eu esqueci que esse vídeo é só de selado. Mas essa carta, por exemplo, é uma carta que... A habilidade de acender, na verdade, vai fazer muita diferença no Commander. Fica a dica. Sim, Commander vai ser um negócio que, cara, acho que vai entrar muita carta assim. Com o lançamento de rivais, as lojas da comunidade se reúnem um tempo antes e fazem um evento que é como se fosse um campeonatinho, né? Esse campeonato é o evento do pré-release. Como é que funciona o evento direitinho pra gente explicar pro pessoal? Então, gente, o pré-release sempre acontece uma semana antes do lançamento oficial da coleção e é uma oportunidade dos jogadores ter o contato com as cartas novas antes delas serem lançadas no mercado. Como é que funciona? O pessoal se reúne nas lojas, adquirem kit de pré-release, ou pré-lançamento que a gente chama. E o que vem nesse kit? Algumas coisinhas que a gente já vai mostrar pra vocês, que vai ajudar vocês a ter esse primeiro contato. Basicamente, vocês vão receber alguns busters com umas cartas novas, e com essas cartas vocês vão montar um deckzinho e jogar entre si. É sempre bacana lembrar também que, como é um evento de lançamento, ele não tem uma pegada muito competitiva, ele é um ambiente mais de descontração. Um ambiente mais for fun, assim, pra você... É praticamente uma celebração, né? É uma celebração, é um momento ali que você tem de brincar com as coisas novas. Isso, tanto que você vê o pessoal abrindo os boosters, falando, nossa, que carta bacana que eu tirei e tal, e vai ver aquela carta, realmente ela não é tão boa assim, mas ela é uma carta bonita, às vezes por conta de ser uma carta foil também, que acaba saindo nos boosters. Então, gente, é um evento de celebração, é um evento de descontração. Inclusive, sabe o que me fez lembrar? Que a Flow sempre faz um pré-release diferenciado. Que além do jogo em si, eles sempre colocam minigames e umas gincanas mesmo, baseadas com o tema da coleção, pro pessoal se divertir para ter uma experiência além das somente as cartas. Vale lembrar que em Ixalan, como a temática era toda de exploração, de piratas e dinossauros, um dos sócios lá, ele comprou uma fantasia de dinossauro pra galera se divertir um pouquinho mais. Teve a escavação do dinossauro, que eles pegaram aqueles dinossauros que vem naquelas revistinhas que você coleciona, peça por peça. Aqueles dinossauros de MDF que você vai montando, esqueletinho ali e tudo. Eles fizeram uma escavação eles tanque de areia, né? Eles montaram um tanque de areia, esconderam as peças do dinossauro, junto com os dinossauros, eles esconderam dados, uns prêmios, uns prêmios, e vamos lá escavar. Achou, é seu. Completou o dinossauro, a galera que ajudou a completar ganha uma premiação também. Além disso, não é só de dinossauro que vive Ixalan, também tivemos piratas. Foi forte pra caramba, então teve a brincadeira de andar na prancha, né? Andar na prancha. Dançando El-Chan. El-Chan não, é... Foi Tchacabum. Dançando Tchacabum. Foi muito engraçado. Teve fantasia do melhor pirata. Fantasia, que inclusive eu dividi o prêmio com outro rapaz. Exatamente, você foi fantasiado de pirata. Você tem essa foto pra mostrar? Cara, eu tenho. Eu vou pôr aqui em algum lugar aqui. Mas eu vou pôr aqui pra vocês. Coloca, porque, gente, o pré-release na Flow, ele realmente é uma coisa que vai além das cartas de Magic. É uma experiência única, quase, eu acho. Porque eu não vejo nenhuma outra loja fazendo isso. Tem, mas não tão legal quanto a Flow. Bacana.
Então fica a dica aí, quem quiser dar uma passadinha lá e curtir com a gente também, a gente vai estar lá no domingo. No domingo de... Estaremos nós dois release lá. De rivais. Lembra que teve, em Hora da Devastação, caiu perto da festa junina? Eles fizeram uma arraiada devastação com direito à fogueira. A fogueira, ao pescaria também teve. Aí, Bingo. Antes disso, teve a Monquete, que eles fizeram El-Chan e a Monquete. O pessoal distribuiu até Kibe, né? Kibe, exatamente. O pessoal lá falou, comprou Kibe e distribuiu o pessoal que tava jogando lá. Isso. Teve karaokê do El-Chan, teve dança do El-Chan. Nossa, foi uma bagunça do caramba. Nossa, os caras capricham, hein, meu? Pessoal, vou te falar. Então, agora a gente vai mostrar pra vocês o que é esse kit e o que vem nele. Por favor. Pessoal, a gente tem aqui um kit. Esse aqui é o kit de Ixalan, né? Então, a gente vem uma caixinha bonitinha assim, né? Pra você... Serve como uma deck box também. E esse kit vem o quê? Vem uma carta promo, né? Da coleção, então uma carta foil da coleção. Um dado marcador de vida, né? Um D20. Pra você marcar a vida durante as partidas. Vale só lembrar que esse aqui não é um D20 comum. É verdade, ele é um spin down. Que significa o quê? Que os números, eles vão sendo decrescentes nas faces adjacentes, que é pra facilitar na hora do jogo você contar a sua vida. Então você tá lá pra 20, tomou 2 de dano, ao invés de você ficar procurando 18, você sabe que tem um 19 e 18 lá do lado. Logo em seguida. E legal também que esse dado aqui, ele tem o brasão da coleção. Né? Sim. Aqui no caso de Ixalan, vou tentar mostrar pra vocês aqui. É o brasão da coleção de Ixalan. De rivais também vai ter o brasão da coleção de rivais. E assim como todo pré-release tem o brasão da coleção específica, né? Sempre substituindo o número 20, que é a sua vida inicial no partido. Exatamente. E além disso, é claro, eu acho que o mais importante, né? Cada kit vem com 6 busters, né? Esse, como é um kit de Ixalan, que é a primeira coleção, ela vem com 6 busters de Ixalan. O Rivais é um pouco diferente, né? Isso. O Rivais, por ele ser uma coleção complementar, ele não foi feito, o design da coleção não foi feito para ser jogado sozinho. Ela é, de fato, uma expansão de Ixalan. Então, como é que vem aqui? Vão vir 4 busters da coleção nova e mais 2 da coleção anterior a essa, que é a de Ixalan. Isso só acontece nas coleções complementares. Ixalan, por exemplo, como foi a primeira vez da coleção, os 6 busters são de Ixalan. E é muito legal isso, porque você tem contato com as cartas novas na cara, sabe? Você pega elas na sua mão, não é uma coisa que... Claro, você que já conhece um pouquinho, você sabe que os spoilers, né, das cartas que vão sair já estão todas na internet, tem a galera que vai atrás pra saber o que achou legal, o que não achou legal... Mas na mão mesmo ali é bem diferente, né? É diferente, é muito diferente. E o legal disso também é que você consegue ver em alguns aspectos um pouco da sinergia, né, dessas cartas novas com as cartas um pouco mais antigas. Exatamente. Né? Quando você vê os spoilers na internet, você tá vendo só uma coleção. Quando você chega no pré-release, além de ter a sensação das cartas na mão, que é muito legal, você tá vendo a interação delas com os outros 2 busters que você abriu. Sei lá, eu acho muito bacana, porque, beleza, você pode tirar umas cartas muito bacanas nos busters da coleção antiga, né? Mas, cara, você vai querer jogar com os busters da coleção nova. E isso é fato. Além dessa parte do kit, né? Como é um formato limitado, onde você tem que montar o seu deck com as cartas desse buster, ele tem alguns macetes, né? Não é uma coleção que você vai lá com o deck pronto, entra e joga, né? Pra quem não sabe, formato limitado, o que significa isso? Magic, existem 2 formas de você montar um deck de Magic. Você tem a forma do construído, em inglês constructed, que é o T2, é o Modern, é o Commander, o Legacy e o Vintage. E o Pauper também, que você tem à disposição ali várias cartas e você escolhe as cartas que você quer de acordo com uma disposição válida naquele formato. Os formatos limitados ou limited, eles funcionam de uma outra maneira. A pool, o total de cartas que você vai ter à disposição, ele é predefinido por busters. Então o que acontece? Você vai receber 6 busters de Ixalan. Significa que você vai ter que montar um deck de no mínimo 40 cartas, só com as cartas que vieram no seu buster, mais a carta promo. Exatamente. Então, tem algumas dicas de fato que ajudam bastante na hora de montar um deck pensando nisso. E aí vai algumas que eu trouxe pra vocês aqui. Primeira delas, quando a gente está jogando pré-release, por mais que seja um evento de comemoração, uma coisa mais
for fun, uma coisa mais pra se divertir mesmo, Sim. a gente não tem... É um evento, são várias outras pessoas jogando, a gente não tem tempos infinitos pra montar um deck. Normalmente, as lojas dão 30 minutos pra você abrir o seu kit, esse kit vem embaladinho, tudo lacrado. 30 minutos pra você abrir o seu kit e montar seu deck. Falou valendo, daqui 30 minutos já vai sair a primeira rodada, que é quando você vai saber contra quem você vai jogar. 30 minutos pra você montar um deck não é muito tempo. Não, é bem limitado mesmo. Então você tem que... É bom você já ter uma estratégia bacana assim na cabeça pra você chegar lá, separar as cartas e aí sim ver o que vale a pena e montar o deck. Exatamente. Né? É bom você ter uma noção do que já vai vir na coleção. Até por isso os spoilers são importantes e são interessantes também, né? Então fica aqui, ó, vou deixar o link aqui no cantinho para vocês pegarem e verem já qual as cartas que estão já na coleção, né? E já se integrando aí. Chegar já no evento sabendo o que vai ter lá, né? Isso é bacana. Tem alguns macetes que eu acho que são importantes para quem tá começando a jogar os formatos limitados. E agora vai alguns que eu achei bem bacana que eu separei para vocês. Primeiro deles, o deck ele tem que ter no mínimo 40 cartas. Procure deixar ele com 40 cartas, exatamente. Sim. No máximo 41, mas depende muito de caso a caso. Para quem tá começando, eu aconselho fortemente que seja um deck de 40 cartas. Isso. É legal também a gente manter geralmente a proporção de manas fica ali entre 17 e 23, né? Ou seja, 17 manas e 23 cartas de jogo mesmo, né? Isso, exatamente. 17 terrenos e 17 e 23 non-lands. Ou Isso. 23 cartas que não dividido entre criaturas, feitiços, encantamentos. Outra dica importante, aproveitando que você falou sobre os tipos de carta, nesse formato você não tem muita opção de fazer graça. Então... De combar, você diz assim, né? De fazer uma mágica instantânea que vai pegar o oponente de surpresa. Então, um formato que mágicas de anulação, eu aconselho fortemente a não serem utilizadas. Sim. Aconselho fortemente você utilizar, em média, 15 criaturas. Das 23. Das 23 que você vai ter no seu deck que não serão terrenos, procure utilizar, em média, 15 criaturas. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas sempre nessa média. E ficar muito atento também nos custos de mana. Você não quer ter um deck com um monte de criaturas pequenas, que no começo você vai até conseguir ter uma presença de mesa, mas a partir do momento que o meu oponente começa a fazer criaturas um pouco maiores, eu fico travado. Mas eu também não quero fazer um deck cheio de cartas muito fortes, custam muita mana, senão você vai ter uma saraivada até conseguir baixar algum bicho. Exatamente, aí quando eu fizer o meu dinossauro gigante já tá tarde demais, o cara já tem uma horda de pirata ali mirando pra mim. Então é importante você saber manter o equilíbrio. Cartas que custam 1 a 2 manas, cartas que custam 3 e 4 manas e cartas que custam 5 ou mais. Com um detalhe para cartas que custam muito mais, por exemplo, cartas que custam 7 manas, 7, 8 manas, tendo no máximo uma só delas. Porque são cartas que dificilmente você vai conseguir baixar no jogo e ela ser efetiva, né? Exatamente. Porque o jogo às vezes assim, como com o formato for fun, você não tem tanta resposta, então muitas vezes o jogo acaba não demorando tanto assim, né? Tem partidas que demoram mais, partidas que demoram menos, mas não é comum as partidas durarem muito. Isso, exatamente. Até porque, como os decks, na maioria deles, são baseados em criaturas, o combate é uma coisa muito frequente. Então, sim, as partidas realmente não demoram muito. E também, pensando que você vai demorar no mínimo 8 turnos para baixar aquela carta que custa 8, você vai ter também 8 compras. Então, você vai ter tempo de achar aquela uma só que está no seu deck. Você não precisa colocar duas com medo de que ela não venha. Você vai ter tempo, até porque você não vai conseguir fazer ela antes do turno 8, né? Então, sim, você vai ter no mínimo 7 compras ali se você tiver começado a partida. Então, e como tem muita criatura, muito combate também, é bacana você ter não digo bastante, mas você tem uma quantidade de remoções consideráveis ali. Que é justamente para você matar os bichos grandes, ou algum bicho com uma habilidade chata pra caramba que o cara põe na mesa, sabe? Isso é bem bacana, você pegar e ter a possibilidade de não ter que pegar e bater. Ainda mais que a gente tem os dinossauros com Enrage agora, né? Que pegam habilidades que às vezes são muito fortes, né? Sim, sim. Então é uma possibilidade de você pegar e matar o dinossauro do cara sem ativar essa habilidade, né? Exatamente. A quantidade de remoções no deck selado é muito importante. Você não vai querer ter um desbalanceamento, você vai querer usar todas as suas remoções. Mas é importante você ter remoções sim, porque é um formato baseado em criaturas e as remoções fazem muita diferença. Outra coisa que é importante falar também é na quantidade de cores.
Sim. Um deck normalmente, quando você não tem... Quando você quer usar muitas cores num deck, quando você quer usar, por exemplo, 3 ou mais cores num deck, se você está jogando um formato construído, em que você tem ali à disposição diversos tipos de carta, que a gente costuma chamar de mana fixer, que são os caras que vão corrigir a curva de mana, ok, você tem lá o Modern, decks competitivos que tem 3 cores, você tem o Commander, decks competitivos com 4, 5 cores. No selado funciona um pouco diferente. Sim. Você vai ter um deck com poucas cartas, e a ideia é que você utilize sempre as 2 melhores cores da sua pool. Uma cor parece que o deck fica inchado, às vezes não anda tanto, tem muita carta que não Exatamente. encaixa, né? Com 3... Acho que você até consegue splashar, né? O que é splashar? É você colocar, sei lá, 2 manas, 3 manas pra fazer uma possível carta ali de uma terceira cor diferente, né? Aí, Rodrigo, eu só vou dar uma correção, porque assim, eu gosto muito de splashar. Uhum. E tem algumas condições que são primordiais para que você possa splashar uma cor no seu deck. Vamos supor, por exemplo, que eu estou jogando de branco e verde. Okay. E aí eu tenho uma carta vermelha, ou então 2. Você vai splashar no máximo 2 cartas no seu deck. E sempre com custo de mana que vai requerer só uma daquela cor. Você não quer splashar uma carta que custa 2 vermelhas num deck que é branco e verde. Porque para você conseguir fazer gerar essas 2 manas vermelhas, vai ser muito difícil. Os decks tem decks que são mais preparados para receber essa terceira cor. E como que você identifica isso? Quando você olha o custo de mana das suas cartas, é importante que você tenha noção dos custos duplos. O que são os custos duplos? São custos que requerem 2 manas específicas, ou 2 brancas, ou 2 verdes, uma branca e uma verde, e mais as que vem no número cinza lá, na bolinha cinza. Se o meu deck tem muito custo duplo, ele não favorece um splash. Sim. Se o meu deck tem poucos custos duplos, ele favorece um splash. Então beleza, eu vou fazer esse splash. Compensa fazer esse splash? Compensa eu colocar uma carta que vou ter um pouquinho mais de dificuldade pra descer ela? O que eu tô tirando do meu deck pra colocar isso? Será que se eu deixar cartas brancas e verdes que sejam mais fracas que essa vermelha, o deck não fica mais coerente? Essas coisas, claro, vocês vão pegando com o tempo. A dica do Splash é justamente essa. Faça um pouco dessa análise dos custos duplos, vê se não tem muito, se não tiver, ok, você pode fazer um Splash. O Splash também nunca com custo duplo, e procura sempre ter de 3 a 5 terrenos da cor específica, porque só com 2 você diminui muito a chance de você conseguir fazer. Mais do que 5, você está comprometendo as outras cores do seu deck. Bacana. E Will, me tinha uma dúvida assim. Nessas coleções, como a gente tem o tesouro, que gera mana de qualquer cor, isso facilita o splash, não é? Facilita o splash, só que você tem que ter sempre em mente o seguinte: o tesouro, meu deck garante que eu vou fazer esse tesouro, ou então não, eu tenho 2 cartas que fazem tesouro e eu vou splashar por conta dessas 2 cartas. Isso me soa bastante inconsistente. Se eu quero splashar, eu quero que aquela carta... Eu não digo que isso garanta, mas isso, de uma certa forma... Facilita. Facilita um pouco, Facilita né? um pouco, sim. Então, tipo, a gente continua com a mesma metodologia, sempre, tipo, não splashar cartas com custo duplo, né? Sempre fazer o deck o mais consistente possível, mas o tesouro, se você realmente quer splashar, o tesouro pode te ajudar um pouco nisso. O tesouro é um exemplo que a gente tem de mana fixer, que é o cara que vai corrigir a sua curva. Isso. A gente, por exemplo, terras em desenvolvimento, que é um terreno que você vira, sacrifica e busca qualquer outro terreno básico e põe virado em jogo, também é uma coisa que corrige a sua curva de mana. Então, se você estava precisando de um terreno, puxa, eu preciso de uma montanha ali, beleza, desce, sacrifica, busca a montanha, põe em jogo. Isso ajuda. Nessa coleção também vão ter terrenos que geram 2 cores, com a desvantagem de eles entrarem virados, então eles não conseguem gerar mana logo no turno que entra. Eu considero isso, na verdade, um custo bem baixo pelo que eles fazem. Você ter um terreno que gera mana de 2 cores diferentes, né? Facilita muito. Bacana. Também tem a possibilidade de você abrir alguns terrenos de Ixalan, né? Que se você controlar um dos terrenos de qual ele gera mana, ele já não entra virado, ele já entra de pé. É um bom adianto no seu jogo também. Só lembrando então, o evento vai acontecer? Vai acontecer no dia 14 de janeiro agora, né? Então pode procurar sua loja favorita aí. Se informa com o pessoal, provavelmente eles vão estar realizando esse tipo de evento. E, cara, é diversão garantida.
você vai pro pré-release, você vai abrir umas cartas bacanas, você vai se divertir com o pessoal, vai ter ali o campeonatinho pra você estrear seu deck, né? Vai ganhar um kitzinho bacana também com um dado personalizado, a carta promo, tudo isso é garantido. Então, dia 14, ocorre o pré-release de rivais, Isso. né? Se você for daqui de São Paulo, agora eu vou fazer aquele jabazinho básico, né? Dá uma olhadinha como é que faz pra jogar na Flow, porque eu sou um jogador um pouco mais experiente, eu jogo Magic há muito tempo já, se eu falar acho que vai entregar a idade, né? Mas a gente olha pra você e fala que japonês não tem idade, cara. Japonês pode ter 100 anos e tá inteirão. Obrigado. Eu já jogo faz 16 anos, eu acho isso bastante coisa, e pré-release... 16 anos? Você joga 16 anos, tá achando muito? Eu jogo há 21. E não manja nada ainda. Você vê que tipo, idade não é nada mesmo. E pré-release, eu perdi poucos pré-releases, perdi assim, eu não consegui jogar poucos pré-releases desde M12. Desde 2012 que eu tô jogando pré-release com frequência. Eu posso me dizer assim, eu me considero um pouco experiente, né? Porque se você for parar pra pensar, já são alguns 2012 tem bastante anos aí. Joguei todos de Khan, joguei de Zendikar, joguei Innistrad, joguei bastante pré-release na vida. Sem contar os pré-releases que eu joguei antes dessa frequência. Eu joguei pré-release do primeiro bloco de Zendikar, quando inventaram o Zendikar. Faz tempo, hein? Pois é. Você vê aí, ó, 80 aninhas. Com cara de... Não responda. 50. E corpinho de 60, né? Nossa, a barriguinha de 70. 70 chopps, tá ligado? Nossa! Eu jogo pré-release faz muito tempo e até hoje não encontrei nenhuma loja que faz um pré-release tão divertido com o intuito com a preocupação de proporcionar uma experiência diferenciada para os seus jogadores que nem é na Flow. Cara, a Flow é muito bacana, meu. E eu digo assim, que não só o evento também, mas a loja ela conta com um pessoal mega prestativo que tá pronto pra te ajudar em qualquer situação. Exatamente. Então mesmo que você seja novato, você nunca jogou esse formato, tá voltando a jogar agora depois de muito tempo, você pode ficar tranquilo que lá todo mundo tá à disposição para te ajudar tanto a montar o deck no dia do evento, como também em outros dias que você quiser ir lá. E não digo só pra soltar a loja, não. Os próprios players, nesse tipo de evento, cara, senta do lado do rapaz que conheceu ali, da menina, troca uma ideia e tenta... Pede uma ajuda, às vezes você precisa, quem tá começando não tem tanto tamanho assim, pede uma ajuda lá, o pessoal é super receptivo. Então, pessoal, e fica aí, tipo, uma dica aí, a gente vai estar fazendo alguns vídeos falando um pouco de cada cor, né, aí de rivais. Então, vamos falar de um vídeo do azul, um vídeo do branco, vermelho, preto, verde. E eu acho que também a gente fazer um só dos artefatos e as cartas douradas, né, ou multicolor também, né, como é chamado. A gente vai fazer um review, né, das cartas depois do pré-release e dar umas dicas para quem joga outros formatos, que carta que vai ser boa no Modern, que carta que promete ser boa no Commander, isso tudo a gente vai trazer para vocês. Exatamente. Beleza? Pessoal, fica até a próxima aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! O que você quer falar? Tudo bem, eu peidei bem na hora. Então, falando um pouco de mecânica ainda... Foi mal. Quer um copo d'água? Eu vou querer, velho, se puder pegar já. Só vai babar no microfone. Eu falei, eu tenho uma pessoa que dou risada fácil, velho. Tranquilo. Aí, tipo, a gente tem a habilidade de acender. Tum. Eu não entendi o que tô aqui do lado, como é que manda ver? Tipo, vai assim, ó. E a gente também tem a habilidade de acender. Como é que funciona? Então, Rodrigo, vai sair. Quando não morrer é outro ali. Não, o cara. Lógico que eu falo, não. Gente, respira, vai. E aqui a gente tem mais
tem um divisor de cartas. E temos aqui, ó, 8 boosters, né? Opa, perdão, 6 boosters. Que você vai abrir esses boosters, montar o deck e jogar aquele campeonatinho. É um formato... Ah, cara, por que você... É porque... Então, porque é um formato muito divertido de a gente jogar. Ah, entra pra erros de gravação. É que, tipo, eu achei muito engraçado. Tipo, 8, 6, 6. Eu não sei contar. Então, a gente vai ter o lançamento de rivais agora, né? Sabe o que eu tô achando engraçado? Todas as suas frases começam com então, velho. Todas, tipo, vai ficar... Mano, você vai ver depois... Se você falar, né? Não posso falar então? Não pode, velho, é que... Então! Sei que você vai ver, você vai começar a falar então, vou sair de novo, velho. Então. A gente põe mais trechos assim, falando então. Tipo, então. Vai, tem que ser um... Peraí, tá fazendo a massagem do boquete aqui. Vambora. Beleza. Qual o lançamento da... Eu não falei então? É que eu tava esperando então. Ai, caralho. Com o lançamento de Ixalan, rivais. Posso falar? Por favor. Eu já tô esperando a porra do então, velho. Peraí, Eu vou falar então e vai dar risada, quer ver? Vai virar tipo palavra de comando, tá ligado? Então, eu vou começar a rir, mano. Vambora.